Aqui, Luiz Anoto, vamos transformar nossas compras públicas em resultados. Bom, a lei tem vários termos que nos exigem uma atenção especial. Você sabe, afinal, o que é mercado fluido? Pois é, em resumo, é aquele mercado em que os fornecedores são muitos, facilmente substituíveis e os preços não se fixam em patamares estáveis. Eles escorrem, mudam, se ajustam conforme a maré da oferta e da demanda. Pense num aplicativo de transporte de passageiros. Você não sabe exatamente o preço, a não ser quando pede o transporte, e depois ele pode ser ainda alterado quando chega no local. Isso é um típico mercado fluido. Bom, mas por que esse conceito importa? Por que é tão relevante? Porque o entendimento do mercado fluido é crucial para compreender uma das formas mais interessantes de contratação na nova lei, que é o credenciamento. Sim, o credenciamento, que é um procedimento auxiliar, vinculado a uma hipótese de inexigibilidade de licitação, onde não se licita, não se faz uma disputa, porque é mais vantajoso para a administração contratar ou credenciar tantos quanto forem os interessados. Quanto mais fornecedores, melhor. Quanto mais credenciados, melhor. Assim, estar credenciado não significa estar automaticamente contratado. Significa estar apto a ser convocado para executar o objeto, sob condições previamente definidas no edital ou no termo de credenciamento. Isso é um tema importante, que é a forma de demanda. Isso tem que ser prestado muita atenção nos editais de credenciamento. Bom, a lei reconhece 3 hipóteses em que o credenciamento é possível. Primeiro, a contratação paralela e não excludente, ou seja, quando vários credenciados podem prestar o mesmo serviço simultaneamente em condições padronizadas. Segundo, seleção a critério de terceiros, que é quando o próprio beneficiário escolhe entre os credenciados. Por exemplo, um paciente que decide qual laboratório fará o exame. Né? E também aí a terceira hipótese, que são os mercados fluidos, quando a variação de preço ou condições inviabiliza a licitação tradicional, ou seja, não tem como fazer um contrato com preço fixo, porque o mercado não garante preços fixos. Por isso, mercado fluido. Bom, na teoria, tudo parece organizado, mas na prática surgem dilemas silenciosos. O principal é como garantir que o preço pago pela administração é um preço justo, se justamente no mercado fluido o preço nunca é fixo. A questão ganha complexidade porque no credenciamento os credenciados são todos divulgados, ou seja, não há fator surpresa. Assim, é importante que de fato tenha um número suficiente de credenciados para tornar essa contratação o mais justa possível. É nesse ponto que a teoria dos jogos ilumina a realidade das contratações públicas. John Nash, em Non-Cooperative Games, de 1950, demonstrou que em certas situações existe um ponto de estabilidade em que cada jogador escolhe sua melhor estratégia, considerando que os outros não vão mudar a sua. Né? No credenciamento de mercados fluidos, isso significa que fornecedores podem se acomodar em torno de preços elevados. Por exemplo, clínicas credenciadas para castração de animais, cada uma observa as demais e mantém valores altos, sem incentivo a reduzir, porque uma, vamos dizer assim, cobre o preço da outra, mantém um preço num patamar elevado. O equilíbrio estável dos preços se forma, mas não é um equilíbrio que favorece a administração nem a sociedade em geral. Então lembramos de Albert Tucker e seu dilema do prisioneiro. Imagine 2 suspeitos detidos em celas separadas. Se ficassem em silêncio, sairiam com uma pena leve. Mas como cada um não sabe o que o outro fará, surge a tentação de delatar o outro para tentar se livrar da pena e, com isso, encrencar o outro. O resultado, na prática, se ambos escolhem trair, acabam recebendo penas mais duras do que se tivessem cooperado. E é exatamente esse raciocínio do dilema do prisioneiro que pode aparecer em mercados fluidos. 2 ou mais fornecedores poderiam se unir para manter preços altos, mas sempre existe a tentação de um romper o pacto, oferecer menos e conquistar mais contratação. Por exemplo, num credenciamento de transporte escolar, 2 empresas poderiam combinar preços altos, mas a tentação de oferecer um valor menor para ganhar mais rotas poderia romper o pacto.
Essa lógica mostra por que o conluio é frágil, mas também alerta. Sem mecanismos que estimulem a disputa, a administração pública corre o risco de pagar caro pela falta de competição efetiva. Por isso, a necessidade de múltiplos players, múltiplos fornecedores credenciados. Um último caso, John von Neumann, lá em 1944, formulou a estratégia Minimax, que é reduzir ao máximo a perda máxima possível. Ou seja, se é inevitável perder alguma coisa, que se tenha algum controle para que ela seja justamente mensurável, administrável. Então, aplicado ao credenciamento, o Minimax significa estruturar de forma que os mercados fluidos sejam balizados por alguns mecanismos de controle. E aí o edital vai ter que analisar conforme o caso concreto. Por exemplo, manutenção de pesquisas de preço permanente, a fim de monitorar tendências de mercado, rodízio competitivo para distribuição de demanda, vedando fornecimentos consecutivos, ou seja, sempre obrigando que alguém que ganha vai para o final da fila, enfim. E claro, o mais interessante seria a possibilidade de uma cotação instantânea de preços, sem que o outro soubesse o preço que um está cotando. Se tivéssemos uma ferramenta de sistema com cotação instantânea, certamente ajudaria muito em mercados fluidos, como se fosse um aplicativo, por exemplo. Então, pensem em fornecimento de medicamentos. Nesses casos, os preços variam conforme estoque, prazos de entrega, picos de demanda, disponibilização de matéria-prima, oscilações cambiais e até políticas de desconto da indústria. Nesse caso, o valor poderia estar atrelado ao desconto sobre alguma tabela oficial ou alguma tabela da administração, sendo estabelecida uma margem de discricionalidade para avaliar oscilações para mais e para menos. Dessa forma, mesmo que os credenciados tentem inflar margens, a administração aplica a estratégia Minimax, reduz a perda máxima possível e garante que pagará valores compatíveis com a realidade de mercado. Enfim, o mercado fluido nos ensina que não basta credenciar, é preciso compreender os jogos invisíveis que ocorrem entre os fornecedores. O equilíbrio de Nash, então, alerta para o risco de acomodação em preços altos, estratégia de ganha-ganha, no caso entre os fornecedores. O dilema dos prisioneiros mostra a tensão constante entre conluio e competição, por isso a administração precisa provocar a competição. E o Minimax de von Neumann ensina a administração a jogar de forma defensiva, reduzindo riscos, criando parâmetros seguros. Por isso não é tão simples utilizar o credenciamento. No fim, credenciamento e teoria dos jogos convergem para a mesma lição. A administração pública precisa jogar com inteligência. Isso só é possível quando a cultura de busca pela excelência, que se constrói com capacitação permanente dos agentes públicos, revisão e aprimoramento constante nos regulamentos e otimização nos processos de trabalho. Porque no jogo do interesse público não basta participar. É preciso garantir que o resultado seja justo, eficiente e vantajoso para a sociedade. E aí? Qual a sua experiência com credenciamento? Acha que a administração poderia utilizar mais essa forma de contratação? Deixe seu comentário, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos transformar pessoas e, através delas, transformar as compras públicas.